O título de 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Então nós vamos ficar aqui apenas em Deus é luz, pecado, confissão, perdão e propiciação. É disso que João vai tratar. Primeiro ele vai tratar da natureza de Deus, e depois ele vai trazer algumas consequências acerca da natureza de Deus, e essa é a nossa meditação. Pela manhã nós vimos que João começou a explicar que Jesus era o verbo da vida, que Jesus era eterno, que Jesus era pré-existente, que Jesus era o motivo de todas as coisas, que Jesus era o Criador, Ele era o Filho de Deus, e que quando a gente tem comunhão com os irmãos, quando a gente tem comunhão com a doutrina dos apóstolos, quando a gente tem comunhão com o verbo da vida, nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E agora ele vai dar sequência mostrando a natureza de Deus e a natureza do homem. Deus é luz, e aqui a gente já percebeu que ele vai falar de pecado, de confissão, de perdão e de propiciação, dando a entender que se de um lado Deus é luz, do outro lado o ser humano sem Deus é treva. Se de um lado Deus é amor, o ser humano sem Deus não tem nada que seja amoroso. Então João vai fazer esse paralelo. Vamos lá, versículo 5 vai dizer assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então vamos parar aqui para meditar nesse versículo, depois a gente segue. João nos revela que a mensagem que ele está trazendo é importante, que ela é atual, que ela é urgente, e mais, que ela é atemporal. Por que ela é atemporal, pastor? Por que ela serve para todos os tempos? Porque ela não muda, porque a sua origem é eterna. João começa dizendo assim: ora, a mensagem que da parte dele, ou seja, a mensagem vem de Deus. Deus é o autor, Deus é a origem, Deus é o criador da mensagem do Evangelho, e o seu Filho é o veículo, o seu Filho é aquele que traz a mensagem, o seu Filho é aquele que personifica a mensagem. Qual mensagem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem que João ouviu, mas não era uma simples mensagem, não era uma simples história, não era uma nova doutrina apenas, era uma mensagem da parte dele. De quem? De Deus. João sabia que aquilo que saiu da boca de Jesus, aquilo que saiu dos lábios de Jesus enquanto ele caminhava com João e com os outros apóstolos, não era uma simples mensagem, era a mensagem direto do coração de Deus para salvar pecadores que estavam indo de mal a pior, a passos largos para o inferno. Então ele diz: essa é a mensagem, Jesus é a mensagem, e a origem dessa mensagem vem da parte dele, vem do céu, vem da glória, vem do Deus Todo-Poderoso, vem do coração do Pai. É ele que arquitetou, planejou e enviou a mensagem. João também lembrava do salmista, com certeza, no Salmo 36, quando o salmista vai dizer que vai fazer menção a essa luz do Senhor. Salmo 36, no versículo 9, o salmista diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então o salmista diz: só em Deus há um manancial de vida, e na luz de Deus nós vemos a verdadeira luz. Isso são palavras do salmista Davi. Com certeza João conhecia essa passagem, e aí nessa sequência ele diz: olha, nós ouvimos e nós anunciamos. E aí João faz um resumo, para não contar toda a história de Deus, para não falar de toda a história de Cristo e todos os ensinamentos. João resume e diz: Deus é luz. Deus é luz. Ele resume toda a história de Jesus, ele pega todos os atributos de Deus e resume em um só, e diz: Deus é luz. Ele quer revelar para aquele povo que estava momentaneamente sendo tentado por uma heresia, que Deus é luz, e quando Deus é luz, as trevas têm que bater em retirada. Quando Deus é luz, não há escuridão que possa chegar sobre a nossa vida. Quando Deus é luz, tudo aquilo que está oculto tem que ser trazido à luz da verdade, é visto. Então ele diz: olha, Deus é luz, não uma única luz, não uma luz qualquer, não mais uma luz entre tantas as luzes que a gente tem ligada no mundo. Deus é a luz do mundo.
Não é verdade que o próprio Jesus disse isso em João? No Evangelho de João, a gente está na primeira carta de João. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, Jesus diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Novamente a gente percebe que Jesus está deixando bem claro a sua divindade, porque se Deus é luz, é isso que João está dizendo na primeira carta dele, mas no Evangelho de João, que ele escreveu, ele disse que o próprio Jesus se identificou como a luz do mundo, a luz da vida. Jesus tinha plena consciência e queria deixar muito claro de que ele era Deus. Ele não era um simples profeta, ele não era um simples rabi, ele não era um simples doutor, ele não era um simples mestre, ele era o Filho de Deus. Então, desde o nascimento de Cristo, a luz veio ao mundo, passando pela sua morte de cruz, sua ressurreição e sua ascensão ao céu, a luz veio ao mundo, a luz habitou entre nós, a luz de Deus brilhou. Ou seja, João, para falar de algo positivo, ele ressalta também algo negativo, quando ele diz assim: Deus é luz, e não há nele treva alguma. Então ele quer ressaltar que Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, santo e sem mácula, que ele diz: ele é luz, mas deixa eu fazer um porém, e nele não há trevas alguma. Deus é uma luz na qual não permite, não cabe e não aceita nenhuma sombra, nenhuma mancha, nenhum tipo de obstáculo que possa impedir a sua luz de brilhar aos homens. Ele é a luz. Então você percebe que Deus e trevas são opostos. Deus e pecados ocultos são opostos. Se Deus é luz, tudo aquilo que é obscuro é treva. Se Deus é luz, tudo aquilo que se faz escondido para que as outras pessoas não vejam é uma enganação, é mentira, é contrário à vontade de Deus. Deus é luz, e assim sendo, as coisas de Deus são feitas, são ditas, são anunciadas à plena luz do dia. Andamos como filhos da luz, anunciamos as palavras de Deus como palavras de luz que são. Então, fazendo uma breve meditação, queria citar 3 coisas porque Deus é luz. Primeiro, Deus é luz no sentido que a luz por si só ela brilha, a luz por si só ela se revela. A luz por si só, quando acesa, quando ligada, ela não precisa de nada mais para se revelar. E Deus se auto-revelou, Deus se mostrou para a gente. Por isso Deus é luz. E a natureza de Deus é brilhar, a natureza de Deus é aparecer, a natureza de Deus é se fazer conhecido do pecador, para que ele, por meio do conhecimento, seja salvo. Então, primeiro ponto, Deus é luz por isso, porque a natureza de Deus brilha por si só. A natureza de Deus traz luz ao mundo que anda em trevas. Segundo ponto, Deus é luz no sentido de perfeição moral. Em Deus não há mancha, eu já disse, em Deus não há mácula, em Deus não há defeito, em Deus não há nenhum resquício de treva. Por isso ele é luz. A luz, ela simboliza pureza, ela simboliza perfeição. Então Deus é luz por isso. Em terceiro ponto, Deus é luz, já falei aqui, porque nada pode ficar oculto aos seus olhos. Podemos esconder as coisas dos homens, podemos esconder as coisas até mesmo da nossa família, mas Deus é luz. Todo e qualquer cantinho do nosso coração, negro que seja, escondido que seja, em trevas que esteja, quando a luz de Deus chega, aquela treva tem que bater em retirada. É por isso que eu, quando preguei aqui sobre Pedro, eu disse que Pedro, ele estava acompanhando Jesus, não muito perto, para que Jesus não revelasse que ele, para que não fosse revelado que ele era um seguidor de Jesus e ele morresse, mas ele seguia Jesus também meio perto, para que se Jesus olhasse para ele, ele falasse: ó Jesus, eu estou te seguindo. Então assim como Pedro, muitas vezes nós seguimos Jesus de uma distância segura, porque a gente sabe que se chegar muito perto, aquelas impurezas que precisam ser tratadas, aquelas trevas que precisam ser dissipadas, aqueles pecados que a gente precisa abrir mão, a luz vai revelar, a luz vai trazer à tona, a luz de Deus vai escancarar, e a gente vai ter que tomar uma atitude, ou a gente abraça o pecado, ou a gente lança fora. Então a gente prefere acompanhar Jesus a uma certa medida de segurança, porque aí a luz dele não brilha com tanta força, e não escancara aquilo que às vezes a gente quer guardar como pecado de estimação. Então por isso que Deus é luz. Deus é luz porque ele se revela, Deus é luz porque ele é perfeito, e Deus é luz porque diante dele nada é oculto.
foi isso que a gente estudou em Gálatas semana passada, tudo que o homem plantar, ele vai colher, tudo que o homem semear, ele vai colher, não tem como fugir dessa regra, é a lei da semeadura. Outra coisa que me chama a atenção aqui, é que muitos dizem, muitos anunciam, que Deus é amor, e de fato Deus é amor, mas João, o apóstolo do amor, João é conhecido como apóstolo do amor, vocês vão entender conforme a gente for seguindo na carta de João, por que ele é considerado o apóstolo do amor. Mas o apóstolo do amor, ele primeiro diz que Deus é luz, para só no capítulo 4 dizer que Deus é amor. O que entendo com isso? Entendo que primeiro, é claro que Deus nos amou, senão ele não teria vindo aqui de forma alguma, não teria nem mandado o filho dele para morrer por nós, isso é fato. Mas entendo eu que primeiro Deus se revela como luz, para que os nossos pecados sejam trazidos à nossa consciência, para que a gente veja a nossa pecaminosidade, veja a nossa condição terrível de condenados, porque a luz mostrou isso, e depois o amor de Deus se revela nos perdoando e nos salvando. Entendo eu que ali, nos atributos de Deus, Deus trabalha assim. Primeiro ele brilha, primeiro ele tira a nossa cegueira e faz com que a gente enxergue o tamanho da perdição que a gente está caminhando. E quando brilha, quando os olhos se abrem, e quando a gente enxerga a cruz e vê a verdade do Evangelho, aí o amor de Deus se revela, e ele vem e com o sangue do seu Filho nos cobre de todo o pecado. Então percebe, João é o apóstolo do amor, mas primeiro ele diz, Deus é luz, e lá no capítulo 4 ele diz, versículo 16, Deus é amor. Então, às vezes, e aí, enfim, repito, Deus é amor, isso é fato, mas às vezes a gente quer inverter as coisas. Às vezes a gente acha, e João vai mostrar isso pra gente, que pelo fato de Deus ser amor, a gente não precisa lançar fora a treva que existe no nosso coração. Pelo fato de Deus ser amor, Deus vai fazer vista grossa para aquele pecado que eu estou vivendo. Não dá, porque Deus é amor, mas Deus é luz ao mesmo tempo. Deus é luz e Deus é amor. Então cuidado, não dá para dizer, Deus é amor, pastor, ele me conhece, ele vai me perdoar. Ele perdoa, é verdade, mas se Deus entender e perceber que você vive em pecado, vive em treva, e justifica isso só pelo fato dele ser amor, você vai descobrir que ele também é fogo consumidor, que ele se ira, e que ele tem um cálice preparado, pronto para aqueles que o desobedecem. Então vamos seguir, e aí a gente vai ver essa verdade. Versículo 6, João vai deixar essa verdade. Nós vamos entrar agora em 6 versículos que vão tratar de uma probabilidade, de uma possibilidade. Todos os versículos vão começar com C. Então vamos ler o 6, diz assim, 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, e já falou, Ele é a luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos parar aqui e analisar um pouquinho esses versículos. Então começou as condicionantes, começou os versículos onde João vai começar a mostrar que pelo fato de Deus ser luz, é incompatível vivermos nas trevas. Pelo fato de Deus ser santo e puro, é incompatível vivermos no pecado. Pelo fato de Deus ser perfeito, é incompatível Ele aceitar de nós menos do que a entrega total do nosso coração. Menos do que isso Deus não quer. Menos do que a sua vida toda Deus não aceita, porque Ele é perfeito e Ele nos comprou por inteiro na cruz do Calvário. Então a primeira condição que João coloca é: se a gente diz que tem comunhão com Ele, mas anda em trevas, João diz, vocês são mentirosos, e vocês estão mentindo descaradamente, e uma vez que vocês mentem, vocês não praticam a verdade, porque a verdade não pode ter pacto com a mentira, a verdade não pode ter pacto com a treva. Então João diz, olha, isso é uma grande contradição. Todo aquele que diz que ama o Senhor, que serve ao Senhor, que o obedece e que tem comunhão com Ele, mas não vive de acordo com os seus mandamentos, não vive de acordo com a luz do Evangelho, ele mente, ele é um grande mentiroso, ele engana-se a si mesmo e aos outros talvez, mas Deus ele não engana. Então João deixa muito claro, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aí de novo, existem pessoas frequentando a igreja evangélica, gente,
achando que dá para ter uma vida dupla, achando que dá para chegar domingo, levantar a mão, chorar, dar glória a Deus, aleluia, dizer que Deus é luz, e da segunda até sábado, durante a sua vida normal, viver em meio às trevas. É palavra de Deus para mim e para você. Se fazemos isso, mentimos e não praticamos a verdade, somos hipócritas, nos contradizemos. O mais interessante também é que João se coloca. João não só aponta o dedo, João diz assim: se dissermos. Ele está se colocando, e quando eu leio, eu me incluo. Quando você lê, você se inclui, está na terceira pessoa do plural. Se dissermos. Primeira pessoa, obrigado, esposa. Terceira é vós, obrigado. Obrigado. Quando a gente se inclui numa exortação, a gente mostra para aqueles que escutam que nós não nos julgamos melhores do que ninguém ou superiores a ninguém, que nós estamos tão passíveis de cair nesse erro quanto qualquer pessoa. Nós, no decorrer dos anos de igreja, se não vigiarmos, podemos cair no mesmo erro. E a gente está falando do apóstolo João. De manhã eu falei quem ele era, um dos apóstolos mais achegados de Jesus, aquele que no desenho da Santa Ceia, ele está com o seu rosto inclinado sobre o peito de Jesus. Ele diz: se dissermos. Ele se coloca e ele diz: olha, se eu não tomar cuidado, eu também posso cometer essa hipocrisia, eu também posso cometer essa contradição. Então é interessante perceber isso e aplicar na nossa vida. É claro que isso aqui, João estava dando uma indireta para os gnósticos. Os gnósticos, eles diziam o seguinte, falei de manhã: o corpo é mau, o espírito é bom. E aí o que eles diziam? Olha, dá para ter comunhão com Deus mesmo caindo no pecado, porque quem peca é o corpo e não a alma. Quem me leva a pecar é o corpo. Esse corpo é maldito, mas o meu espírito está puro. Era isso que eles diziam. Meu espírito não, meu espírito tem comunhão com Deus, meu espírito é fiel, mas minha carne não tem jeito, minha carne é fraca, vira e mexe, minha carne faz o que não convém. Essa era uma heresia que estava acontecendo naquela época. E não se assuste, nos dias de hoje ainda tem gente que acredita que dá para viver assim. Então João está batendo nisso. João está dizendo: olha, vocês são completamente mentirosos e acham que podem enganar a Deus, porque não dá para viver com Deus que é luz, vivendo em pecado. Irmãos, o pecado nos afasta de Deus, é isso que a Bíblia diz. O pecado nos afasta do próximo, o pecado nos afasta da comunhão dos irmãos. O pecado traz inimizade, traz contenda, traz briga, traz desordem, traz discórdia. O pecado traz morte, traz o que você imaginar de ruim, o pecado traz. E aí é uma grande bobagem e uma grande loucura achar que dá para ter comunhão com Deus vivendo em pecado. Deus não tem como se misturar com aqueles que dizem que vivem em santidade, mas estão em trevas. Então andar na luz é obrigação daquele que se diz crente. Andar na luz é uma característica daquele que se diz crente. Andar na luz é um ato constante de dia após dia, para que possamos, por meio da nossa vida, resplandecer as virtudes, o caráter, a glória, o poder de Deus por meio da nossa vida. É isso que nós devemos fazer. E uma vez que não refletimos essa luz, a gente deve parar, orar, se autoavaliar e perguntar o que está acontecendo com a gente. Quando tem luz, tem comunhão. Quando tem luz, a comunhão reflete nos irmãos, reflete na igreja, reflete na família, reflete na vizinhança. Mas quando não tem luz, as trevas fazem a mesma coisa. As trevas vai refletir na igreja, na vizinhança, na família e no seu relacionamento. Então, irmãos, não se engane. Eu não vim aqui nessa noite nem para te enganar, nem para me enganar, nem para mentir, porque a Bíblia diz que aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda na treva, está mentindo. Eu vim aqui para falar a verdade, e a verdade é: não se engane, de Deus não se zomba. Se você diz que tem comunhão com Deus, mas tem vivido em trevas, você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que você mentiu durante toda a sua vida, para você, para os demais, mas que Deus desde o início sondou, desde o início percebeu que o nosso coração estava afastado dele. Mas aí o texto não termina, esses 2 versículos que a gente leu, de forma terrível apenas. João diz, ele começou colocando uma condicionante: se dissermos que temos comunhão e andarmos na luz, acontece isso. Contudo, entretanto, todavia, se porém andamos na luz, como ele está na luz,
mantendo comunhão uns com os outros. E aí vem uma promessa. Que promessa é essa? O sangue de Jesus, seu Filho. De manhã eu falei sobre isso. Ele faz questão de dizer: Jesus é Filho, Jesus nasceu, Jesus foi 100% homem, 100% Deus, porque estavam dizendo que Jesus não era homem, Jesus era um espírito que vagava. Já expliquei isso de manhã. Então ele diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se outrora andávamos em trevas, caminhando a passos largos para o inferno, a luz nos encontrou, assim como encontrou Paulo no caminho de Damasco. Tombamos ao chão, nos prostramos, oramos e nos arrependemos, e agora estamos andando na luz. A promessa é de comunhão com os nossos irmãos, paz entre os irmãos e paz com Deus. Por que paz com Deus, pastor? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus abre um novo e vivo caminho que eu não podia ter mais com Deus, por causa do meu pecado e da minha desobediência. Então, se de um lado a hipocrisia, a mentira faz com que você se engane e acorde no inferno, por outro lado, a verdade, a luz, a comunhão faz com que você perceba que o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida, seus pecados foram perdoados, o seu nome foi escrito no livro da vida, do seu passado Deus não se lembra mais, e que você tem garantido uma vida eterna com o Pai. Essa é a diferença. Então você percebe que não dá para viver na igreja querendo estar com o pé lá e pecar, porque são coisas completamente diferentes. Não é coisas que você consegue conciliar. Não é falar: pastor, meu tempo está sobrando, eu vou fazer 2 faculdades. Dá para conciliar. Meu tempo está sobrando, vou trabalhar em 2 lugares. Dá para conciliar. Mas não dá para conciliar trevas e luz, pecado e santidade, céu e inferno. Não dá para conciliar. Então João coloca essas 2 condicionantes. E aí ele segue, vamos lá para o versículo 8, nós teremos mais uma. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então ele traz uma nova perspectiva, uma nova aplicação, e tem coisas novas aqui, apesar de parecer a mesma coisa. João diz assim: olha, se dissermos, de novo ele se inclui, que não temos pecado nenhum. João está combatendo aqui agora a seguinte heresia: os gnósticos, eles diziam que tinham alcançado a perfeição espiritual e que não tinham mais pecado. Eles diziam que conseguiram vencer a natureza pecaminosa de Adão. Eles diziam que conseguiam subjugar. Como isso, pastor? Eles pararam de pecar? Não, eles simplesmente desassociaram. Diziam: olha, meu espírito está separado do meu corpo, eu adoro com o espírito e o corpo faz o que bem entende. Então eles diziam que conseguiram alcançar. Esse é o tipo de pessoa. Pense bem se você pode se enquadrar aqui. Eu não me vejo me enquadrando aqui, acho que você também não. Sabe por quê? Esse é o tipo de pessoa que jamais oraria o Pai Nosso. Esse é o tipo de pessoa que jamais chegaria ao ponto que diz: Pai, perdoa as minhas faltas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jamais falaria, porque ele se acha justo, ele se acha digno, ele se acha perfeito, ele acha que alcançou um patamar de santo, de anjo, de querubim. E aí a gente cai naquele grave erro de ter na igreja pessoas que se acham melhores do que as outras, porque acham que atingiram um nível de santidade, acham que, tem gente até que fala isso, que é assim com Deus. Tem gente que bate no peito e arroga para si: não, sou assim com Deus. Acho estranho, porque a maioria dos homens de Deus que eram assim com Deus eram humildes e não saíam por aí cantando isso aos 4 cantos. Pelo contrário. Então João está dizendo: olha, quando você faz isso, quando nós fazemos isso, se nós fizermos isso, primeiro, a gente não pode orar o Pai Nosso. Segundo, nós nos enganamos. No versículo atrás ele falou: mentimos. Agora ele diz: enganamos a nós mesmos. E ele repete: e a verdade não está em nós. No versículo 6 ele falou: não praticamos a verdade, porque estamos mentindo. Agora ele diz: olha, quando a gente faz isso, além de nos enganar, uma coisa é fato: a verdade não habita em nós, porque a verdade não pode habitar naquele que se engana, naquele que mente, naquele que vive em pecado. O pecado nos leva a mentir para os outros, nos leva a mentir para a gente mesmo. O pecado nos leva a mentir para Deus,
O pecado nos cega de tal maneira que faz com que a gente chegue à grande loucura de achar que é possível esconder de Deus alguma coisa, e que é possível viver a vida toda escondendo das pessoas aquilo que não se pode esconder, mas cedo ou mais tarde vai ser revelado. Mas o pecado engana, o pecado cega, o pecado faz de maneira tal que a gente se acha muito esperto. Não, eu consigo esconder isso, eu consigo planejar de tal maneira que as pessoas não vão descobrir. E quem disse que você deveria estar preocupado com as pessoas? Você deveria estar preocupado com Deus, do qual a gente não consegue esconder. Então cuidado com o pecado, ele é sorrateiro, ele é sagaz, ele é muito sutil, mas ele cega e faz com que a gente fique completamente louco a ponto de achar que a gente pode mentir para Deus. Mas aí, voltando para cá, se a gente não ora o Pai Nosso, porque a gente acha que não tem pecado, automaticamente a gente está negando o propósito de Deus ter vindo ao mundo, de Jesus ter vindo ao mundo. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Se eu nego que tenho pecado, se eu nego a natureza pecaminosa de Adão que habita em mim, eu lanço por terra o porquê de Jesus ter vindo. E se eu lanço por terra o porquê de Jesus ter vindo, eu não preciso pedir perdão a Jesus, porque eu não tenho pecado. E se eu não tenho perdão, eu não entro no céu. Se eu não tenho perdão, Ele não é o meu Senhor e Salvador. Se eu não tenho perdão, eu sou o meu Senhor, eu sou o meu Salvador. Se eu julgo que não tenho perdão, eu me faço igual a Deus, porque o único que não tem pecado é Deus, o único que não teve pecado foi Jesus. E se eu digo que cheguei ao mesmo status que Jesus, eu virei o meu Salvador, eu virei o meu ídolo, eu virei o meu Deus, eu virei o meu bezerro de ouro, eu sou o meu bezerro de ouro. E eu estou dizendo para Deus: olha, eu não preciso do Senhor, não preciso da sua obra, não preciso do seu filho, porque eu não tenho pecado. Eu atingi a perfeição, não preciso mais dele, daqui para frente eu posso caminhar por conta própria. Você percebe que nesse versículo, João diz assim: se dissermos que não temos pecado, ele ainda não chegou na parte da pessoa falar que não comete pecado. Essa pessoa está dizendo que ela é perfeita, que ela não tem mais nada de pecado nela, que ela atingiu uma condição moral absurda. Já já a gente vai falar da outra situação, que é quando alguém diz que não peca mais. Isso está mais para frente. Então, o que o João está dizendo aqui é o seguinte: olha, ainda que possível fosse, mas isso não é, que um ser humano parasse de pecar para sempre, dentro dele ainda habita o pecado, nesse corpo corruptível, e ele precisa de Salvador, ele precisa de um Messias, ele precisa do perdão, ele precisa ser purificado dos seus pecados, ainda que você consiga anos e anos ficar sem pecar, que é impossível. Ainda que fosse possível, você tem um problema. Davi diz no Salmo 50, versículo 5, se não me engano: em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Porque já no nascimento nós nascemos pecadores por causa de Adão, é fato. E só somos salvos por causa da misericórdia do sangue de Jesus. Mas esses homens entendiam que o pecado deles não afetava o espírito ou a alma deles. Assim sendo, eles continuavam perfeitos, ainda que mentirosos, ainda que hipócritas. Então, seguindo aqui, só para fechar novamente, ele diz: cuidado, a verdade não está em nós. A gente bem sabe que a Bíblia a todo momento apresenta o ser humano como pecador e carente de Salvador. Quando a gente se levanta contra Deus e diz que não tem pecado, a verdade não está em nós. E se a verdade não está em nós, meu irmão, pode ter certeza que você não é filho de Deus, você não foi regenerado e você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é um Deus de amor, um Deus que é luz, um Deus que é misericórdia, mas um Deus também que é justiça, dizendo para os homens: se arrependam, porque eu venho. Se arrependam, porque não vai tardar e eu venho, e cobrarei de cada um a justiça. Benditos serão aqueles que se arrependerem. Esse é o Evangelho. Então, se a gente não entendeu isso, a gente não entendeu a necessidade do Evangelho. Esses dias, Guilherme me mostrou lá que estava tendo uma polêmica na internet acerca de um texto onde um teólogo diz assim: o Evangelho é um mendigo mostrando para outro aonde achar pão. E essa é a verdade, irmãos. Todos éramos mendigos, encontramos o pão da vida.
E agora, nós continuamos sendo mendigos, só que a gente agora tem o pão da vida. E a gente vai a outros mendigos e diz: olha, eu encontrei pão da vida, eu encontrei a água da vida, eu encontrei o caminho, a verdade e a vida. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, não tem ninguém aqui dono de nada, dono do pão, dono da água, dono da igreja. Pelo contrário, éramos mendigos e Ele nos achou. E agora nós vamos a outros e dissemos: vem. Não há necessidade de passar fome, não há necessidade de morrer de sede, não há necessidade de viver nessa vida miserável de pecado. Nós encontramos a luz. Isso é o Evangelho. Pecadores arrependidos, mostrando para outros pecadores que dá para ter novidade de vida. E aí Guilherme estava mostrando que algumas pessoas se ofenderam com essa frase. E aí eu disse: Guilherme, as pessoas se ofendem porque elas se acham, porque elas não compreenderam a essência do Evangelho. Que é isso? Está dizendo que eu sou um mendigo? Está dizendo que eu sou um miserável? É isso. E eu também. Paulo diz que ele era o maior. Por que eu vou querer ser o menor? Se o apóstolo Paulo diz que ele era o maior. Se Jesus disse que veio salvar pecadores, irmãos, eu não quero ser outra coisa a não ser um pecador arrependido. Porque se ele veio salvar pecador, eu quero ser o quê? Pecador arrependido. Então cuidado com isso. Quando a gente chega a esse ponto de negar o pecado, a Bíblia diz: nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma das passagens mais conhecidas, mais belas, mais decoradas de todo o Novo Testamento. Acho que depois de João 3,16, essa é uma das passagens mais conhecidas. Mas ela também tem uma condicionante no começo. Ela tem uma promessa, ela tem uma aplicação, ela tem um propósito, mas antes de tudo isso, ela começa também com ser. Ser o quê? Ser confessarmos os nossos pecados. Então primeiro ela tem uma condicionante. Ela tem primeiro uma proposição. Qual proposição é essa? É necessário olhar para si e dizer: eu sou pecador e preciso de um Salvador. É necessário olhar para si e não ficar dando desculpinha, dizer: Senhor, é isso mesmo, eu sou mau, eu preciso do Senhor que é bom. Senhor, é isso mesmo, eu tenho um monte de falha, eu preciso que o Senhor conserte. Eu tenho um monte de defeito, preciso que o Senhor venha a meu favor. É necessário assumir, abrir o coração e parar de querer esconder o nosso pecado, porque uma vez que confessarmos, a promessa vem ao nosso encontro. Qual promessa é? Essa promessa traz segurança. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. É engraçado que a promessa e a segurança não repousa naquilo que fazemos, naquilo que somos, na igreja que frequentamos, ou se damos ou não dinheiro na igreja. A promessa e a segurança repousa que Ele é fiel e justo. Porque se a promessa repousasse na igreja, no pastor, naquilo que você faz ou deixa de fazer, talvez nós nunca conseguiríamos o perdão. Mas Ele diz: se confessarmos os pecados, acalma o coração, aquieta a tua alma, descansa a minha alma. Por quê? Porque Ele é fiel e justo, porque é sobre Ele que repousa agora a vida eterna que você receberá, é sobre Ele que repousa o verbo da vida. A luz te alcançará, porque Ele é fiel às suas promessas e Ele é justo. Como justo que é, prometeu salvar pecadores que se arrependessem, e Ele o fará. Não importa qual é o teu passado, quantos pecados você cometeu, quanto tempo você demorou para vir até Ele, importa que Ele prometeu, e Ele é fiel e justo, certo? Lá em Jeremias, capítulo 31, o profeta Jeremias fala um pouco sobre isso. Jeremias 31, 34 diz assim: não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a promessa do Senhor, desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis. E aí, o cumprimento, João também nos diz qual é o cumprimento. O cumprimento é duplo. Ele diz que, como Ele é fiel e justo, há perdão de pecados
e também ele nos purifica. O perdão, ele significa cancelar uma dívida. Nós tínhamos uma dívida e ela foi cancelada, ela foi paga pelo Filho de Deus na cruz do Calvário. E o purificar é pegar aquele pecador que tinha uma dívida e fazer dele santo, de maneira que ele possa agora ter comunhão com Deus que é santo. Então, perdoar é rasgar a nossa dívida, como diz em Colossenses, que o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado na cruz do Calvário. E purificar é pegar aquele que vivia em trevas e trazer para a luz. É pegar aquele que vivia maltrapilho e lavar pelo sangue de Jesus. É pegar aquele que vivia sujo do lamaçal do pecado, ele colocar vestes novas, vestes dos filhos de Deus. Claro que tudo isso é figurativo. John Stott diz que há duas etapas. A primeira etapa que Deus faz é pegar o débito do pecado e quitar. Isso é o perdão. Havia um débito e Deus quitou. E o segundo é pegar a mancha do pecado que havia dentro de nós e remover essa mancha e nos fazer novas criaturas. Então John Stott diz que Deus atua em duas mãos. Na primeira ele quita o débito e na segunda ele remove a mancha do pecado que havia dentro de nós. Então você vê a provisão de Deus caminhando junto com a responsabilidade do homem. É responsabilidade nossa andar na luz, é responsabilidade nossa confessarmos os pecados e nos arrepender, mas quem provê a salvação, quem provê o perdão, quem provê a purificação, quem enviou o Filho dele é o próprio Deus. Então a gente tem que andar lado a lado com Deus, quando Deus fazendo a parte dele, que é prover o perdão, e a gente fazendo a nossa parte, que é caminhar na luz, nos afastando das trevas. Versículo 10, para a gente terminar, diz assim: se dissermos, outra condicionante para terminar, que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. De novo, parece que é a mesma coisa, mas tem pequenas diferenças importantes. Lá atrás ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, no versículo 8. Agora ele conclui dizendo assim: se dissermos que não temos cometido pecado. Então agora ele está falando de alguém que diz que consegue viver 24 horas sem pensar o que não convém, sem falar o que não convém, sem imaginar o que não convém, sem se portar de forma que não convém. Ele está falando daquele que nem por omissão peca, porque a gente sabe que omissão também é pecado. Você viu alguma coisa que você deveria fazer, você não fez, pecou por omissão. Então ele está falando de uma pessoa que é o querubim da guarda armada, que ele não peca de forma alguma. Então ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, ele vai mais além. Lá ele começou no versículo 6 dizendo assim: mentimos. No versículo 8 ele diz assim: nos enganamos. No versículo 10 o camarada já desceu tanto a ladeira, já mergulhou tão fundo no poço, que ele está fazendo de Deus mentiroso. Ele diz no versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo. Fazemo-lo por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Se a gente diz que não comete pecado, a gente diz que Deus é mentiroso. A gente se acha tão bom que Deus vira mentiroso. Porque se a gente tem a palavra de Deus dizendo todo ser humano é pecador, Romanos 3, não há um justo sequer, e a gente diz: não, eu não sou. O que você está dizendo? Deus mentiu na palavra dele, Deus errou. A palavra de Deus é mentirosa. Você vê então como é que o pecado também, ele vai de forma gradual nos levando cada vez para uma condição mais miserável. Você começa mentindo no 6, passa a se enganar no 8, e no 10 você já está dizendo que Deus é mentiroso. Por quê? Repito, o ser humano que chega a esse ponto acha que ele é igual a Deus, e se ele é igual a Deus, ele está em pé de igualdade para debater com Deus e falar: Deus, esse negócio aqui está errado, concordo com isso aqui não, esse negócio que o senhor escreveu não é bem assim não, a gente é moderno, a sociedade mudou, o senhor não sabia que as coisas iam evoluir, e a sua palavra está atrasada, a gente precisa dar um upgrade. Porque a gente se acha tão bom a ponto de falar isso. Mas olha a que ponto o ser humano chega: chamar Deus de mentiroso. E aí, né, de forma muito comedida, mas você acha que chamar Deus de mentiroso vai ficar sem punição?
Você acha que se apresentar diante do Deus Criador dos céus e da terra e dizer que Ele mente, ou que a palavra dele falhou, é uma coisa pequena? Que às vezes quando a gente chama o irmão de mentiroso, o irmão já fica, irado. Imagina chamar um Deus Todo-Poderoso que nos amou. Com certeza a consequência virá. Então, mais uma vez, João se inclui para que não gere nenhuma soberba no coração de ninguém. Mais uma vez, João deixa bem claro que não há porquê e não há como mentirmos acerca de quem Deus é. Ele é luz, quem nós somos, pecadores, e o que é necessário para sermos salvos: arrependimento, confissão de pecados e andarmos na luz. João deixa isso muito claro. Diante de um quadro tão duro, todo homem que se opõe a Deus vai descobrir da pior maneira que ele fez uma bobagem, mas todo homem que dobra o seu joelho, abaixa a sua cabeça e diz: Senhor, tu tens razão, eu preciso do Senhor, eu preciso de um Salvador. Todo homem que faz isso vai descobrir que Deus é luz, mas que Deus é amor de fato, que Ele perdoa e purifica os nossos pecados, que Ele tem sempre lugar para mais um, Ele tem sempre uma cadeira vazia nos esperando, Ele tem sempre um lugar à mesa, Ele nunca está cansado, Ele nunca está atarefado, Ele nunca está ocupado, Ele nunca não tem como agir em nosso favor, porque aquele que vira para Ele e diz: Senhor, o Senhor tem razão, eu não mereço nada, mas o teu filho pagou no meu lugar. Ele descobre a luz de Deus e descobre que Deus é amor. Amém? Vamos terminar? 4 aplicações rápidas só para a gente memorizar o que eu falei. Primeiro, João nos mostra qual é a natureza de Deus, e a natureza de Deus é vista no próprio Jesus. Ninguém viu a Deus, mas nós podemos ver Jesus. Falei isso de manhã: pastor, não tem como ver Jesus hoje. Nós o contemplamos com os olhos da fé, o vemos pela fé, o ouvimos pela fé, o sentimos pela fé todos os dias. E como disse Jesus no Evangelho de João capítulo 20, de manhã a gente leu: bem-aventurados que não viram e creram. Ele diz isso para Tomé. Essa é a nossa condição. Então João nos mostra a natureza de Deus. Deus é luz, e essa luz se revela na pessoa de Jesus. Segundo ponto, João nos lembra a natureza do homem, e o homem é pecador, e ele precisa de um Salvador, e Deus tem um para nos dar. Esse um é o Filho dele. Terceiro ponto, o pecado nos leva a enganar os outros, a enganar a nós mesmos, e a chegar ao ponto de chamar Deus de mentiroso. Cuidado com o pecado, Deus. Cuidado com o pecado. Esse que vos fala também é pecador, e vigia todos os dias, para não ser pedra de tropeço, escândalo, para que não seja um vaso de desonra, porque ai de nós se a gente não vigiar. Então cuidado com o pecado. Primeiro ele vai fazer você mentir para os que estão à sua volta, depois ele vai fazer você mentir para si mesmo, dizendo: está tudo bem, fica tranquilo, não vai dar em nada, fica tranquilo, todo mundo faz. E depois ele vai fazer você chegar ao cúmulo de dizer que Deus é mentiroso, e que há como chegar ao céu por um atalho, mas não há. Cuidado com o pecado. E por último, para terminar, ainda que o pecado seja sutil, ainda que o pecado seja sagaz, ainda que o pecado seja uma armadilha satânica, o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos lava e nos coloca mais alvo do que a neve. Não tem por que temer, não tem por que temer. É necessário arrependimento e andar na luz, e o resto, o sangue de Jesus vai fazer a obra, nos colocará de pé. E naquele grande dia, eu gosto muito disso, porque eu fico esperando quando chegar, ouviremos: vinde benditos de meu Pai. Fico esperando esse dia. Acho que gente, Deus que me perdoe, acho que eu vou avacalhar nesse dia, porque eu vou sair pulando. Acho que o pessoal fala: cara, chegou um farofeiro no céu. Quando eu ouvi: vinde benditos de meu Pai. Lembra de Vampeta quando deu cambalhota, quando ganhou a Copa? Acho que eu vou dar cambalhota. Tem noção de você chegar no céu e ouvir: vinde benditos de meu Pai, porque o sangue do meu Filho vos perdoou e vos purificou? Vai ser um negócio muito doido, gente. A gente não é pentecostal, mas acho que a gente vai girar. Pular a gente vai.
Queridos, que Deus nos abençoe, tá? Vamos terminar aqui.